Vamos explorar agora um pouco esse desenho. Então eu tenho aqui aplicações em gestão, eu tenho formato de tabela, eu tenho catálogo, eu tenho formato de arquivo, eu tenho Object Store. Mas esses elementos, eles são secundários frente às camadas, consumo, ingestão, arquitetura de dados e armazenamento. Mas por que eles estão aqui? Então vamos lá olhar. Uma solução de dados, ela vai obter dados de alguma fonte. E se eu quiser diretamente já resolver tudo, já pegar esses dados e já processar os dados e entregar para uma etapa RAW, uma etapa intermediária qualquer, eu vou acabar gerando um acoplamento grande e qualquer erro ou problema de processamento que eu tiver no meio da execução dessa rotina, eu vou ter que voltar na fonte. Eu vou ter que fazer a aquisição novamente. Então é por isso que é importante você pensar na aquisição, porque a aquisição vai ter características diferentes da arquitetura de dados, da camada de organização lógica dos dados e, consequentemente, do armazenamento. Posso armazenar como Parquet, como CSV, como JSON, pode ser um arquivo de áudio, pode ser um XML, pode ser uma página web, pode ser um PDF, enfim, pode ser qualquer formato de arquivo digital que exista. E aí é que a gente precisa começar a fazer o casamento, mas com base lá nos requisitos. Vamos olhar o que a gente tem de dado de entrada e o que eu preciso gerar como saída para entrega de valor. Lembre-se que o objetivo de uma solução de dados não é apenas processar o dado. Isso aí é só uma forma de você atingir o objetivo que você quer, que é consumir esses dados para tomar a decisão em algum grau. Eu preciso ver o número de pedidos que eu tenho para entregar, eu preciso saber se eu vou atender a tempo uma determinada solicitação, enfim. Né? Eu vou me orientar com base no que foi processado. Só que aí, se você não tiver essas camadas, você vai ter problema na hora de começar a extrair valor dessa solução. Então vamos lá. Em gestão, eu posso escolher tecnologias que de repente têm limitação para se comunicar com o tipo de fonte de dados que eu preciso. Se as minhas fontes de dados serão, por exemplo, plataformas de streaming, né, como o Kafka, como o Pulsar, como o Natis, como o RabbitMQ, né, o Reds, enfim, eu monto a minha camada de ingestão de uma maneira. Se eu vou consultar bancos de dados, um Postgres, um MySQL, um Snowflake, eu já vou ter um outro tipo de camada de ingestão. E se eu não separar essas camadas, eu vou acabar influenciando. A solução que eu der para a camada de ingestão vai impactar no processamento e vai, eventualmente, dificultar o pensamento na maneira de armazenar esses dados. Quando você separa, você já usa a camada de armazenamento mesmo no processo intermediário. Então, cada etapa você vai partir do dado armazenado, né, de maneira que você não depende da camada anterior para seguir com o processamento, ou seja, você já adiciona uma resiliência. E em caso de quebra, você consegue recuperar e seguir com o processamento. É por isso que a separação de responsabilidades é muito importante. Então, qual é o papel da minha camada de ingestão? Eu preciso adquirir o dado, né, e trazer para o meu mundo para eu processar esse dado. Da mesma maneira, qual é o papel da arquitetura de dados? É organizar esses dados, né, para consumo. Qual é o papel da camada de consumo?
é poder consumir esses dados, né? Então aqui, ó, se você observar, eu posso consumir os dados tanto da camada de arquitetura como da camada de armazenamento. E isso só acontece se eu combinar o uso das camadas com as tecnologias. É por isso que eu falo lá no início, não focar apenas nas tecnologias, porque elas precisam conversar. E mais importante do que isso, você precisa consumir o dado de maneira efetiva para disponibilizar essa informação e que ela seja útil em tempo hábil. A informação útil ou a informação boa no tempo errado, ela não vai ajudar na entrega de valor. E cada camada dessa, ela precisa entregar valor objetivo para a solução. Se ela não está entregando um valor objetivo, ela não, talvez nem devesse existir na sua solução. Então é por isso que é importante. E eu sumarizei nessas camadas. Poderiam ter mais camadas aqui? Pode. A camada de arquitetura de dados, ela pode ter várias subcamadas. Mas a interface, essas camadas aqui são, digamos assim, elas são gerais, elas são conceituais, elas definem momentos no processamento ou na jornada do dado dentro da sua solução.